Boa noite, queridos, graça e paz. Mais uma noite aqui, realizando o culto online. Nessa noite, só uma reflexão da palavra de Deus que eu quero trazer para o coração de vocês. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Hoje nós iremos falar sobre a identidade de um homem e de uma mulher de Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, nessa reflexão da palavra de Deus nessa noite. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que junto conosco forem meditar na palavra do Senhor. E que após essa meditação, o Senhor possa ter fortalecido o nosso coração com fé e nós possamos caminhar com mais certeza da vitória no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 47, versos do 1 ao 4, e depois pulamos para o verso 7, onde a palavra de Deus diz: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas e tudo o que tem chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Quero chamar a atenção para esse detalhe. A fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Verso 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Queridos, Deus falou profundamente comigo nessa leitura. Como nós podemos ter diversas óticas de um texto só da palavra de Deus? Como Deus pode falar conosco de forma tremenda, espetacular? O que Deus me chamou a atenção nesse episódio da Bíblia em que José estava no Egito, administrando todos os negócios de Faraó, os anos de fartura, os primeiros 7 anos de fartura dos sonhos de José já haviam passado. E agora chegaram os anos de escassez. Eu repeti aqui que os irmãos de José falaram a Faraó porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Então a terra prometida foi acometida por grave fome. E eles, toda aquela história que os irmãos conhecem, foram comprar, e depois José se revela a eles, e eles agora vão morar no Egito. Levam ao velho Jacó, que ao chegar diante do maior rei do mundo na época, Faraó, ele abençoa Faraó. Eu fico imaginando, dentro de uma ótica humana, que Jacó não tinha autoridade para abençoar Faraó, porque ele estava vindo de uma terra que estava passando uma grave fome. Já Faraó tinha provisão para 7 anos, para abastecer todo o Egito, Canaã e quem viesse comprar. Então Faraó estava, digamos assim, abençoado, próspero. Jacó estava vindo de uma terra onde havia grave fome. E agora Jacó chega para Faraó e abençoa Faraó. Há quem pudesse dizer que, como é que Jacó, com que autoridade Jacó
iria abençoar Faraó, se ele estava vindo de uma terra que estava passando por uma grave fome. Já Faraó tinha tudo sobrando, seus celeiros estavam fartos. Há quem possa pensar numa ótica humana que Faraó é quem tinha autoridade para abençoar Jacó. Seria Jacó um velho prepotente que, mesmo sem ter nada, obrigado a peregrinar para um outro país devido à escassez e à fome do seu país, ainda chega diante do maior rei do mundo na época e o abençoa? Com que bênção? Baseado em que fatos? Se ele estava precisando da ajuda de Faraó. Queridos, seria Jacó um velho prepotente? Isso foi o que de fato me chamou mais atenção. Jacó abençoando Faraó, que tinha tudo, e ele que não tinha nada. Isso me chamou tanta atenção, me fez refletir tanto na postura de um homem de Deus, na identidade de um homem de Deus. Seria até pecado dizer que Jacó era um velho prepotente. Vendo a história de Jacó, como ele foi um homem de fé, conquistou tudo pela fé. Nós podemos dizer, queridos, que Jacó, ele não perdeu a sua identidade com os tempos de crise. Jacó não perdeu sua identidade de homem de fé. Jacó, ele era ainda o mesmo Jacó que lutou com o anjo. Mas não era por causa dos tempos de crise que ele deixou de ser aquele Jacó que lutou com o anjo. Que ele deixou de ser aquele Jacó que trabalhou 21 anos para o seu sogro para ser abençoado e ter o que queria. Ele não deixou de ser aquele Jacó que colocou a sua cabeça em uma pedra como travesseiro, e quando o Senhor apareceu para ele através de uma escada onde os anjos subiam e desciam, e o Senhor sobre a escada, e ele disse: Senhor, se tu for comigo neste caminho para onde eu vou e me trouxer de volta para a minha terra, então, Senhor, eu faço aqui um voto de que o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus, e de tudo eu te darei o dízimo. E ali Jacó fez um voto com Deus e passou a ser um homem de Deus. Então não era por causa dos tempos de crise que Jacó esqueceu de quem ele era. Agora a fome veio a Canaã. Jacó agora ficou frouxo. Jacó agora ficou incrédulo. Não. Jacó continuou sendo, no momento da dificuldade, no momento da prova, no momento da crise, ele continuou sendo o mesmo homem de Deus. A prova disso é que ele chega sem nada no Egito. Ele chega no Egito vindo de uma crise terrível, o Egito abastado em tudo. E ele chega no Egito e ainda abençoa Faraó. Ele não tinha perdido a sua identidade. O que eu tenho visto nesses dias, irmãos, de crise, enfermidade, calamidade, o pavor toma conta até daqueles que são o povo de Deus. E a primeira reflexão que eu quero fazer, baseada nesse texto, é que você não perca a sua identidade nos tempos de crise. Que identidade seria essa que só vale para os tempos de bênção? Que só vale para quando tudo lhe é propício? Que só vale para quando tudo está dando certo? Quando tudo deu errado na vida de Jacó, ele ainda era o mesmo Jacó que lutou com o anjo. O mesmo Jacó que fez voto com Deus. O mesmo Jacó que conhecia Deus. Que eu e você possamos ser, nos tempos de crise, os mesmos diante de Deus e dos homens. Não percamos a nossa identidade. Não nos deixemos apavorar.
Outra coisa que eu aprendo aqui é que Jacó não era movido pelo pavor das circunstâncias. Em primeiro, Jacó não perdeu a identidade no tempo de crise. Em segundo, Jacó não era movido pelo pavor das circunstâncias. Tudo está dando errado. Então o pavor toma conta. Nós temos visto isso nos dias atuais. Quando as coisas não saem quando planejamos, o pavor toma conta. Jacó não era movido pelo pavor das circunstâncias. Queridos, o pavor tem tomado conta. Nós temos que nos prevenir, nós temos que nos cuidar, nós temos que de fato vigiar. Nós não podemos tentar a Deus, não podemos brincar nesse tempo em que vivemos. Porém, nós não podemos ser movidos pelo pavor das circunstâncias. Nós somos o povo de Deus na terra para abençoar os que vivem no pavor das circunstâncias. Muitos se tornaram evangelistas do coronavírus. Nunca evangelizaram tanto a respeito de Jesus Cristo como têm evangelizado a respeito do coronavírus. Mandam mensagens para todas as pessoas: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Previnem a todos, mandam mensagem para todos. E não sou contra que nós fiquemos em casa, que nós venhamos nos prevenir. Porém, muitos têm se tornado verdadeiros evangelistas para o coronavírus, como nunca foram para Jesus Cristo. Nós vemos o pavor das circunstâncias na vida daqueles que devem ser fator de bênção para a humanidade. Se o coronavírus mata, se o coronavírus tem matado vidas, tem ceifado pessoas, eu quero lhe dizer que, conforme a Bíblia, Satanás, ele teve o império. Satanás teve o império. Se o coronavírus mata, Satanás teve o império. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo tinha o império da morte. Então ele veio através de carne e sangue, morreu e ressuscitou para aniquilar o que tinha o império da morte. No verso 15 ele diz: e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então ele diz que veio, morreu, venceu o que tinha o império da morte, e para que livrasse aqueles que pelo medo da morte estavam sujeitos durante toda a vida à escravidão. Então quantas pessoas vivem hoje com medo da morte? E por causa desse medo estão sujeitos à escravidão. Eu quero te dizer, queridos, que o Senhor Jesus venceu aquele que tinha o império da morte, para livrar aqueles que vivem com medo da morte. É a palavra de Deus que está dizendo. Em João 10,10 a Bíblia diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, Jesus veio para nos livrar desse pavor, para que nós não sejamos movidos pelo pavor das circunstâncias. Quantos estão movidos pelo pavor das circunstâncias? No Salmo 112, o Senhor diz que aquele que é justo não vai viver apavorado por notícias, mas por más notícias. E por último, eu quero dizer para você que
Uma pessoa que tem identidade de homem, de mulher de Deus, ele sempre, quando lê a palavra de Deus, ele se pergunta: quem sou eu nessa história? Quem sou eu? Quando lemos uma história bíblica, nós fazemos essa pergunta: quem sou eu? Eu sou como que personagem? Com que personagem eu me assemelho mais nessa história? Com quem me pareço mais? No Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18 a 22, o Senhor Jesus fala, Mateus fala do episódio em que Jesus vai para Jerusalém e vê uma figueira cheia de folhas, aparentando ter tantos frutos, mas ele chega lá e ela não tem fruto. E ele amaldiçoa aquela figueira, ela seca na hora. Os discípulos se admiram por ela haver secado automaticamente. E disseram: Senhor, a figueira secou. E o Senhor Jesus disse: se tiverdes fé, direis a este monte que ele saísse de lá e se plantasse no mar, se jogasse e lançasse no mar, e o monte obedeceria. E eu fico analisando que personagem seria eu nessa história. Eu seria como Jesus, que tem uma fé grandiosa e que diria aquela figueira para secar, porque ela aparentou ter fruto e não tinha. Eu seria como os discípulos que estaria só admirados por ver que a figueira secou. Eu seria como aqueles que transportam montanhas para os mares. Ou eu seria como a figueira, que além de não dar fruto, rapidamente seca diante de qualquer situação. Queridos, eu quero finalizar dizendo que nós sejamos como aqueles que transportam montes. Porque parece-me que a maioria das pessoas estão mais parecidas com a figueira. Parece-me que muitas pessoas estão muito parecidas com a figueira, que além de não dar frutos, secam-se rapidamente por qualquer circunstância. Lembre-se, Jacó nos tempos de crise não perdeu a sua identidade. Nos tempos de dificuldade, quando a fome bateu na sua porta e ele precisou ir para o Egito, ele ainda era o mesmo Jacó que lutou com o anjo, que abençoou a Faraó, mesmo sem ter nada e precisando de Faraó que tinha tudo. Que quando as coisas lhe faltarem, quando as circunstâncias não lhe forem favoráveis, quando as dificuldades estiverem ao seu redor, ao nosso redor, a nossa identidade permaneça a mesma. Pessoas que lutam com Deus, pessoas que fazem compromisso vitalício com Deus, pessoas que permanecem pessoas de fé, ainda que tudo esteja contrário, e que não se deixem abalar pelo pavor das circunstâncias. Que Deus em Cristo nos abençoe e que, independente de estarmos em Canaã ou no Egito, de termos provisões ou não, sejamos os mesmos e a nossa identidade de homens e mulheres de Deus sejam as mesmas para abençoar até mesmo a Faraó quando este precisar. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa fazer com que a nossa identidade de fé seja inabalável. E que, como Jacó, que mesmo em tempos severos de crise, precisando mudar de país para ser sustentado no Egito, abençoava ao Faraó do Egito pela sua fé.
Senhor, que o Senhor nos faça propagadores desta fé. Que o Senhor nos faça, ó Deus, divulgadores de que o nosso Deus é um Deus que vai conosco para qualquer lugar e em qualquer tempo. E que aconteça o que acontecer, nós não queremos ser comparados à figueira, que não dá frutos e seca-se rapidamente, por qualquer notícia negativa, por qualquer notícia ruim. Nós queremos, ó Deus, ser como aqueles que transportam montanhas. Que o Senhor nos guarde, nos proteja.